Muito obrigado, senhor presidente. Queria começar parabenizando ao autor, deputado Zé Nelto, que está aqui do meu lado, por esse importante projeto de lei. Parabenizar também ao professor Alcides pelo relatório elaborado, que inclusive sanou alguns dos problemas que o substitutivo apresentado pela Comissão da Pessoa com Deficiência colocava no projeto. Quero parabenizar e dizer que nosso voto será absolutamente favorável a este projeto. Pedi a fala para que a gente pudesse refletir sobre alguma coisa importante que esse projeto nos permite pensar, que são os desafios da questão da inclusão da criança com deficiência nas escolas. Embora o projeto fale também na questão das bibliotecas públicas, e está corretíssimo nesse ponto, ou seja, aquela biblioteca comunitária mantida pelos órgãos públicos que o cidadão visita, nesse caso o cidadão com deficiência visual, cego, ele poderá ter o artifício desse instrumento da tecnologia para então chegar até os livros, e nas escolas escolares também, nas unidades escolares também, a partir das bibliotecas escolares. O que é também um acerto. Conversava aqui rapidamente com a deputada Lídice, a nosso lamento é apenas que tenhamos tão poucas bibliotecas escolares. E aqui nós temos, inclusive, uma legislação recentemente sancionada pelo presidente Lula que determina a ampliação desse número de bibliotecas escolares. Mas acho, professor Alcides e deputado Zé Nelto, que a gente acabou, e eu acho que por isso eu pedi vistas em dezembro e acabei não conseguindo elaborar a tempo, peço desculpas por isso, de que nós esquecemos de incluir um elemento aqui nas escolas fundamentais, que são as chamadas salas de recurso, que são exatamente aqueles espaços nas escolas adaptados para atender a criança com deficiência. Então, por exemplo, hoje as salas de recurso financiadas pelo governo federal, elas já têm uma tipologia, e quando há uma necessidade na escola de ter uma sala de recurso adaptada para deficientes visuais, o equipamento destinado pelo governo federal já vai, por exemplo, com a impressora em braille, que é exatamente para atender o aluno com deficiência visual. A inclusão desse dispositivo nas salas de recurso do tipo para deficiência visual seria um acerto da nossa parte. Eu não quero atrasar a tramitação do projeto, quero aqui que, obviamente, os assessores do governo, e farei também essa indicação na medida em que esse projeto tramitar, para que esse tipo de tecnologia seja introduzido também na questão das salas de recurso. E sobre isso, presidente Átila Lira, nos 2 minutos que me faltam, me permita também trazer a experiência de uma realidade concreta. Eu sou deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro e fui durante muito tempo vereador da cidade do Rio de Janeiro. Visitei centenas de escolas e sempre muito preocupado com a questão das salas de recurso e do atendimento das crianças com deficiência. E olha, o que eu cheguei a encontrar nessa situação era às vezes o absurdo. Nós tínhamos escolas com deficientes visuais, onde a sala de recurso não tinha a impressora em braille, e escolas sem alunos com deficiência visual com a impressora em braille lá. E aí quando a gente falava para a prefeitura, olha, é só transferir o equipamento de um lugar para o outro, não, aí a burocracia pegava, é um absurdo que acontece. E mais do que isso, a quantidade de escolas que nem tem sala de recurso. O número de crianças com deficiências incluídas tem subido enormemente. É uma situação absurda e, por exemplo, a atual Prefeitura do Rio de Janeiro, no lugar de ampliar a contratação dos chamados agentes de apoio à educação especial, que lá no Rio de Janeiro são os profissionais responsáveis pelo suporte do cuidado e pelo suporte pedagógico, não, resolveu fazer contrato temporário para uma obrigação permanente e, mais do que isso, resolveu utilizar estagiários como mediadores. E aqui eu quero fazer uma crítica direta à Prefeitura do Rio de Janeiro, porque, notem, o projeto que a gente está discutindo aqui, ele diz, necessidade permanente exige solução permanente. O equipamento tem que estar lá. E no caso da criança com deficiência que está na escola, quando a gente fala de profissionais, o estagiário é para formar o professor em formação. É para a formação dele, do estagiário, não para cobrir, utilizando uma mão de obra barata, uma necessidade permanente da sociedade
e das escolas lá no município do Rio de Janeiro. Neste ponto de vista, o prefeito Eduardo Paes faz uma péssima política de inclusão ao, na verdade, economizar dinheiro, negando uma inclusão de qualidade para as crianças com deficiência no nosso município. Parabéns ao projeto. Se for possível introduzir as salas de recurso, importante, se não que façamos isso, inclusive, como uma indicação ao Ministério da Educação para não atrapalhar a tramitação do excelente projeto apresentado aqui na nossa Comissão de Educação. Muito obrigado.